Túlia. Então, meu boa tarde a todos. Hoje é dia 3 de setembro de 2013, é uma terça-feira. O verbete de número 2769, ele tem 6 páginas, 49 logias e 22 máximos. O tema é raciocínio lógico matemático, desenvolvido no contexto da especialidade autodiscernimentologia. Quem redigiu o verbete fui eu mesma, que a gente vai fazer a discussão em cima do verbete. Para quem não me conhece, como diz a Dulce, né? Para quem não me conhece, eu sou nascida no interior do estado do Rio de Janeiro. Eu sou formada em matemática, eu sou licenciada em matemática. Fiz alguns cursos de pós-graduação, como mestrado em economia, mestrado em matemática aplicada à economia e o doutorado em engenharia de sistemas e computação. Mas eu digo para vocês com toda sinceridade que o tempo que eu trabalhei com educação matemática dentro da Universidade Federal Fluminense, para mim, foi assim muito mais significativa em termos de aprendizado de vida. E esse verbete aqui, ele é a origem desse trabalho, né? Que a gente trabalhava lá com a construção do número com a criança, a gente ia para as escolas públicas ensinar para os professores como trabalhar com a criança, e lá eu aprendi o valor do raciocínio lógico matemático. Complementando aqui, eu sou voluntária da Conscienciologia desde 1997, eu sou docente da Conscienciologia desde 2005, foi quando eu vim morar aqui em Foz, né, que eu me tornei docente. Sou tenepsista desde janeiro de 2000 e também eu sou autora e organizadora do Manual de Verbetografia, né, e eu estou fazendo questão de dizer do manual para convidar vocês todos a fazerem o verbete de vocês, tá? Para quem não fez ainda. Bom, o raciocínio lógico matemático é a atividade, faculdade ou operação mental abstrata de articulação racional entre dados quantitativos, objetos, informações e vivências pessoais, através de comparações, classificações e ordenações hierarquizadas, instrumentalizando a autopensionização da consciência homem-mulher. Na pensenologia, o holopensene pessoal autorreflexivo, a retilinearidade pensênica, a flexibilidade pensênica além do sim e do não, a elaboração analítico-sistêmica da autopensionização e a estruturação da autopensenidade. Na fatologia, o processo de observação, identificação e análise racional de semelhanças e diferenças. A operação mental de confrontar objetos, imagens, ideias, palavras ou significados, estabelecendo relações. A subjetivação, a fertilização das falácias lógicas pelo mau emprego do raciocínio operatório, o ato de evitar atribuir valor negativo à diferença, o detalhamento das investigações da causa, o detalhamento na investigação das causas, a seleção do prioritário, o fato de a imaginação poder corromper o raciocínio, o ato de não deixar a forma aparente distorcer a apreensão da essência do conteúdo, a precaução quanto às comparações inconsistentes, o papel da escola na construção e desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático na educação infantil, a busca pelo essencial, o fato de o raciocínio lógico-matemático ser construído e aperfeiçoado pela própria pessoa, mediada pelo contato social, a formação de consciências autônomas, críticas e participativas, a praxis da inteligência evolutiva, a instrumentalidade em prol da competência tarística e a capacidade de incluir a cosmoética nas ações interassistenciais. Aqui são 29 linhas, né? E o que constitui o máximo para o verbete, a gente então convida todos para lerem essas 29 linhas. Na parafatologia, a sistematização da sinalética energética e parapsíquica pessoal,
a instrumentalidade para o esquadrinhamento dos fenômenos parapsíquicos, o coadjuvante da autodesassediologia, o ato de crochetar os detalhes abstraídos da para-realidade, as conclusões advindas dos confrontos entre fatos e parafatos. No detalhismo, nós temos 14 máximos. Na argumentologia, nós destacamos aqui a seção complementaridade, no qual eu listo 17 operações mentais que são coadjutores, que o exercício ele é indissociável e complementar da construção do raciocínio lógico-matemático. Na autodiscernimentologia, sob a ótica da autoexperimentologia, eu coloco 8 exemplos de contrapontos dilemáticos passíveis de a consim autopesquisadoras se deparar no decorrer da vida intrafísica, cuja análise de gradação e ou limite entre as polaridades exige, pelo menos, a teática racional do raciocínio lógico-matemático. Na remissiologia, nós destacamos abstração, autorraciocinofilia, confrontologia, racionalidade completa e sistematicidade do associacionismo. Na frase enfática, a consim pode alcançar raciocínio lógico-matemático quintessenciado, base para a perspicácia autoevolutiva parapsíquica e assistencial, banindo autovalores a prioristas e preconceituosos. Questionologia. Você emprega normalmente o raciocínio lógico-matemático de modo lúcido ou ainda se deixa influenciar por ideias a priori? Na escala de avaliação de 1 a 5, qual nível de refinamento do juízo lógico-matemático vem aplicando nas tomadas de decisão prioritárias? Na bibliografia específica, a gente coloca aí 5 fontes de referência. Agora vamos ver a mega-análise elaborada pelo João Paulo. Análise, cálculo, conexão, reflexão, operação. Avaliação, abstração, articulação, elaboração, significação. Sistematização, classificação, analogismo, detalhamento, omnicriticidade, autopensinidade, consequencialidade, autodiscernimentologia, autorraciocinologia e pensinologia. Antes de passar aqui as perguntas de vocês e dos teletertulianos, eu queria aqui incentivar a presença de todos na Feira do Livro, aqui em Foz do Iguaçu, que é a Feira Internacional do Livro. Ela está sendo realizada desde o dia 30 de agosto e vai até o dia 8 de setembro. E no dia 4 de setembro, portanto, amanhã, vai ter a programação especial da Conscienciologia, que vai ser uma programação bem intensiva, de 9 horas da manhã até às 19h30. Vários autores da Conscienciologia vão estar fazendo oficinas, mesas de debates, tá certo? E, inclusive, tendo lançamento aí da revista da Holoteca. Tá bom? A gente convida, então, a todos vocês para estarem presentes lá. Bom, agora vamos passar aqui as perguntas dos teletertulianos. Na fatologia, página 2, quinta linha de baixo para cima, poderia ampliar o abertismo à compreensão do raciocínio alheio? Eu convido você a ler o item que vem anterior, que diz assim, a primazia do conteúdo se comparada a qualquer processo de raciocínio. Então, veja, se o conteúdo ele tem primazia em relação a qualquer forma de conteúdo, isso dá margem a gente a entender que o abertismo, a compreensão do raciocínio alheio, ele é importante, porque você, a partir desse abertismo, você consegue abstrair daquela pessoa o conteúdo, o que ele está querendo discutir com você, ou o que ele está compreendendo da vida, às vezes é isso, né? Então, sem você se abrir para o raciocínio alheio,
você não vai conseguir ajudar a pessoa, não vai conseguir compreender a forma que ele está pensando. Se você, a prioristicamente, não, ele está com raciocínio errado, ele está ligando alhos com bugalhos, né? Mas é isso, se ele faz isso, é o nível cognitivo dele fazer aquilo. Então, compete a gente que é voltado, né, para TARES, para educação, para reeducação consciencial, compreender isso e ajudar naquele raciocínio, né? Quer falar? Agora, professora Rosa, vamos àquela pergunta clássica, até para a gente entrar no clima. O que levou você a escrever esse verbete? Por que esse tema? Ele tem muito a ver com a nossa condição de pesquisador, ele é muito pouco falado até, não é? Parece que a gente desconhece a teoria e que embasa esse tipo de raciocínio. Você poderia falar um pouco? Eu comecei a falar um pouquinho, quando eu trabalhava já na universidade, né? E aí me aconteceram coisas da vida e eu fui trabalhar com educação matemática. Então, eu fui fazer projeto de extensão, trabalhei muito tempo, quase 10 anos, em projeto de extensão com educação matemática. E, para isso, eu me deparei com os tratados, né, com os trabalhos aí do Piaget, do Vygotsky, e eu compreendi que esse raciocínio lógico matemático, que é a base da construção do número, por isso eu cheguei nele, né, pelas pesquisas do Piaget, a pessoa se tornava mais autônoma, a pessoa se tornava mais consciente da realidade, e aquilo mexeu muito comigo, né? E aí, quando eu vim para cá, para a Conscienciologia, antes mesmo de vir para aqui, mas principalmente quando eu vim morar aqui, a gente percebe algumas correlações feitas, né? Onde o raciocínio lógico, né, de seleção das variáveis para você considerar as relações de correspondência, de relação de causa e efeito, elas são fluidas, elas não têm uma consistência um pouco maior, porque falta você fazer ampliar o quadro de relações, de semelhanças, diferenças, de inclusão hierárquica de coisas. E aí eu acho que esse tema ajuda principalmente a mim, né? E ajuda a todos que querem fazer pesquisa e principalmente a autopesquisa. Então, eu tento mostrar aqui no verbete que não é aprendendo matemática que você vai aprender e que você vai exercitar o raciocínio lógico-matemático. Esse raciocínio lógico-matemático não é primazia da matemática e nem da lógica. É óbvio que a pessoa que trabalha a lógica e trabalha a matemática, ela forçosamente tem que ter o mínimo de raciocínio lógico-matemático, mas a ponto de extrapolar isso para a vida cotidiana, para a autocompreensão, para a autoanálise, nem sempre ela faz. E esse verbete aqui tem quer dizer, a minha história do verbete, né, o meu objetivo do verbete, é mostrar o quanto que as nossas emoções, os nossos apriorismos, no sentido de apriorismose, né, aquelas ideias mais fixas, elas atrapalham, elas interferem nas conclusões que a gente chega. Porque para você sopesar, contrabalançar duas situações, você tem que estar com um pensamento mais livre, né, mais proativo, mais aberto. Tá certo? Relação desse raciocínio, ele tem muita relação com o autodiscernimento em si. Por isso que eu coloquei aqui a autodiscernimentologia. É muito. Eu tinha pensado em colocar outras especialidades. Mas acho que ficou perfeito. Eu até anotei aqui o que eu tinha pensado, que acabei nem colocando na interdisciplinologia. Compreensiologia, cogniciologia, autocriticologia, eu pensei em vários, assim. Só que eu achei que no final o que mais chamava atenção, veio o que eu queria mesmo, era do autodiscernimentologia, porque a gente precisa o tempo inteiro decidir o prioritário, o que é bom do que é ruim, o que é, entendeu? O que é menos pior
do pior, né? Então, assim, se a gente for olhar, todo o raciocínio da gente é comparativo, é escolha, opções, né? Tem aqui um item aqui que eu coloco aquela condição da irresistibilidade. Não sei se vocês conhecem claro que todo mundo aqui conhece, da irresistibilidade, que é aquele conceito que o professor Valdo fala, que quando a gente está diante do evoluciólogo, é irresistível determinadas indicações que ele dá para a gente, da gente seguir. Essa irresistibilidade é, no final das contas, um produto, né, desse raciocínio lógico-matemático. Por que você sabe que aquilo é irresistível? Porque imediatamente você vai comparando com todas as possibilidades. Você vai comparando com todas as prioridades que você antes havia aventado. Então, aquela ali é a mais prioritária. Então, ela é irrefutável até certo ponto. Então, ela é irresistível. Então, imagina, quando é que a gente vai entender a irresistibilidade? A gente tem que estar atenta, né, para essas associações. E o raciocínio lógico-matemático, como eu coloquei numa enumeração aqui atrás, ele se faz indissociável de vários outros tipos de raciocínios. Eu coloquei só 17, mas eu tinha uma lista imensa, eu não quis ficar explorando demais isso, né? Porque achei que já estava bom. Eu peguei os que eu achei que eram mais relevantes. Isso, Pilar, é a seleção de variáveis, tá certo? Que a gente estava conversando aqui antes, o que seria a seleção de variáveis? Eu tinha que colocar uma listagem de vários outras operações mentais, e aí eu fiz o levantamento de variáveis, quais aquelas que melhor representavam a ideia que eu queria, e eu selecionei essas. Então, a gente pode imaginar que esse leque aí seja um leque de variáveis importantes, né? Que diversidade de tipos de classificação, categorias pode... Tem que falar tudo de novo. O que eu acho importante é essa clareza do que se consegue categorizar, classificar, fazer as associações e escolhas do que é prioritário para aquele momento, para aquela situação problema, ou para a situação até que não é problema, é uma situação de discernimento, é uma situação evolutiva, ou de avanço, de maior clareza, né, de maior lucidez. Isso. E aí você tem que ter o quê? Além do raciocínio lógico-matemático, você tem que ter uma certa erudição, uma certa compreensão de mundo, uma multividência mais ampliada, porque você vai pegar... Como é que você vai chegar num prioritário? Você vai pegar aquela hipótese ali de ação, sim, e vai comparar com todas as outras. Mas quando você compara com todas as outras, todo esse universo vai depender da sua capacidade de compreensão, da sua cognição. Quais você vai aplicar ali? Então, quanto mais você conhece, quanto mais você tem a sua multividência mais ampliada, mais você tem condições de chegar no seu prioritário. Por isso que a gente vê o professor Valdo trabalhando muito com a gente essa questão da erudição, do conhecimento, da pesquisa, da autopesquisa, porque só conhecendo, quanto mais você conhece, no sentido de ter aquelas variáveis, né, memorizadas no seu banco de dados, né? E aí aquela diferença que a gente estava conversando sobre o apriorismos e a apriorismose. Depois a gente volta a falar. Fala. Mais no microfone, por favor. A questão do ser humano ganhar erudição com o passar do tempo, conforme ele vai envelhecendo, né, nesse mundo, o básico seria o raciocínio lógico, porque, por exemplo, antigamente os primórdios da filosofia, o que se entendia de conhecimento era o raciocínio lógico. E para a pessoa conseguir qualquer tipo de erudição e fazer qualquer análise de qualquer matéria, qualquer coisa que você estuda, em qualquer área do conhecimento, você tem que pensar logicamente sobre isso. A questão é que foi a primeira, quando aconteceu as divisões de religião com ciência, né? Sim. No começo da... Só que naquela época havia
o raciocínio lógico, que eu considero um pouco diferente do raciocínio lógico-matemático. Porque o raciocínio lógico das filosofias de Aristóteles e tal, ele é um raciocínio lógico clássico, eles são regras, é como se fossem sintaxe, sabe? É uma sintaxe, são regras de dedução, regras de inferência. E o que a gente está colocando aqui é óbvio que passa por isso também. Você não consegue fazer um raciocínio lógico-matemático sem essas inferências. Mas, assim, é você olhar para as coisas e enxergar as coisas, tá certo? E aí você compara aquelas coisas. Então, não necessariamente o raciocínio silogístico, não necessariamente o raciocínio da lógica clássica. Tanto que eu coloquei logo no início aqui o raciocínio de contraponto, que é um raciocínio chinês praticamente, né? Que eles vão contraponteando entre duas coisas, onde a prevalência aí é das diferenças, né? O raciocínio analógico, a prevalência é de semelhanças, entendeu? Então, tudo isso envolve o raciocínio lógico-matemático, enquanto que o raciocínio lógico, que é mais calcado na lógica, não existe só a lógica clássica hoje, né? A filosofia, ela foi toda traçada em cima da lógica clássica, praticamente. Hoje em dia você tem outras lógicas, né? A lógica deôntica, a lógica fuzilógica e tal. Eu não conheço muito profundamente todas elas, mas, por exemplo, a fuzilógica, que todo mundo diz, porque enlarguece, né, o sim e o não. Realmente, enlarguece o sim e o não. Em vez de você ter só atributos que você possa decidir sim ou não, por exemplo, a pessoa que mede mais de 1,70 m e as pessoas que medem menos de 1,70 m. Aí você consegue saber, dado uma pessoa, você consegue saber se ela vai pertencer àquele conjunto ou não, tá certo? Agora, na lógica, se você falasse assim, conjunto das pessoas altas, aí você já não saberia, porque não está decidido, você não pode chegar uma pessoa. Se você não está definido o que é a pessoa alta, esse atributo ele não entra na matemática, no raciocínio lógico, entendeu? E aí, o que acontece com a fuzilógica? Ela pega, ao invés de colocar acima de 1,70 m, abaixo de 1,70 m, ela abre alguns intervalos. Então, põe acima de 1,70 m, entre 1,70 m e 1,50 m, abaixo de 1,50 m. Mas, se você for olhar na base das regras de dedução ali, são todas regras de dedução. São todas mecanicistas, na verdade. Entendeu? Então, eu acho que o raciocínio lógico-matemático, ele tira a gente, ou ele pode tirar a gente desse mecanicismo. Por isso é que entra, na minha opinião, o conceito de subjetivação. Entendeu? Mas, por exemplo, os grandes cientistas da atualidade, Stephen Hawking, esses caras todos, eles já estão deduzindo o mundo inteiro pela matemática, que é um negócio completamente irracional se for analisado pelo bom senso, assim, entendeu? Eles estão falando já, por exemplo, supondo a existência de Deus, matemática. Olha, a existência de Deus é objetivo dos filósofos há séculos, né? O Spinoza tem um livro, não sei se você conhece, um livro dessa grossura aqui, provando, ele faz demonstração da existência de Deus. Entendeu? Então, assim, entendeu? Tem um caso muito engraçado entre Diderot e o Euler, que numa mesa lá junto acho que era Felipe, era Henrique, como é que era o nome do imperador? Agora não vou me lembrar. Ele estava lá, né, no Império lá, e na realeza lá, e aí o Diderot, o rei lá pediu, o imperador pediu para o Diderot provar a existência de Deus, e ele não conseguia provar, porque ele era meio que católico, alguma coisa assim. E aí o rei mandou chamar o Euler. Aí o Euler, eu vou provar, sim. Na mesma hora ele pensou, eu falei, olha, 3 elevado ao cubo menos 1, ele fez uma equação lá, é igual a tanto, então Deus existe. Entendeu? Pronto. Ou seja, não tinha nada com nada. E aí o Diderot saiu meio que sem graça. Eles contam como uma piada, né?
mas a gente não sabe até que ponto foi verdade ou não. Então, Mas entendeu? Então, assim, essa coisa de provar a existência de Deus, assim, é meio complicado, né, com a ciência, né? Então, porque eles estão entrando nesse tipo de coisa na ciência moderna, mecânica quântica, essas coisas todas. Agora a mecânica quântica deu um salto mesmo em relação à ciência convencional. Isso eu acho que deu mesmo. Porque naquela coisa do movimento, da velocidade, da distância, ela... Que nem, por exemplo, que as pessoas nunca analisam... Ela perdeu essa noção, entendeu? A física quântica fez a gente perder a noção dessa coisa de existência. Porque aquela... que eu não entendo muito, sabe? O gato de Schrödinger. É a influência do observador. Então, o fato só existe no ato da observação. Então, se você não está observando aquilo ali, aquilo não existe. Então, isso mostra a influência que é um pouco diferente do que a Conscienciologia coloca. Mas, assim, de fato, a física quântica, ela está revolucionando a forma de pensar das pessoas. Entendeu? Mas continua sendo, no meu ponto de vista, alguma coisa mecanicista. Então, porque por exemplo, trata com elétron. Na física clássica, o pessoal segue Newton. E coisa que ninguém sabe, analisando realmente a biografia de Newton, é que ele era um alquímico na época lá. Também. Ele era ocultista. Ele era da Rosa Cruz. Então, aí nego para, se você for analisar, está lá considerando um plano inclinado sem atrito. Como que vai existir um plano inclinado sem atrito? Não existe um plano inclinado sem atrito. Não tem como. Mas ele foi muito bom, né? Então, ele foi ótimo, aí você resolve conta falando que, considerando um plano inclinado sem atrito, mas não tem como considerar um plano inclinado sem atrito. Não existe isso. Não tem. Aí ele tirou isso da cabeça dele, as pessoas, você estuda a vida inteira na escola para passar no vestibular, isso aí, entendeu? Eu sei, mas olha só, tem muita coisa do Newton, que ainda é empregada até hoje e dá certo. É igual às geometrias. Você já ouviu falar em geometrias não euclidianas? Você já viu? Sim. Então, a geometria euclidiana é aquela que foi feita no plano, com o mundo, né, o universo plano. Então, por um ponto fora da reta, passa uma única reta paralela. É senso comum, todo mundo percebe. As casas até hoje são construídas por essa geometria. Muita coisa até hoje é resolvida a partir da geometria euclidiana. No entanto, as geometrias que são mais flexíveis, com essa coisa de distância, que são mais assim chegadas, né, à física quântica, são as outras, que é a de Lobachevsky e a outra, né, do Riemann, que é a esférica e a hiperbólica. Sim. Entendeu? Elas funcionam para determinadas coisas. Por exemplo, nessa questão marítima, né, de navegação marítima, eles não trabalham com a geometria euclidiana, porque não dá para usar. Eles usam a geometria riemanniana, que é a da esfera, entendeu? Mas enfim, a gente tem que ir convivendo com essas coisas todas, claro, né? Por exemplo, quando o Valdo largou o espiritismo e começou com o trabalho da Conscienciologia, foi com esse intuito de tirar dogmas e, na verdade, ir agregando conhecimento por meio das pesquisas, que é o que todo mundo faz aqui diariamente, né? É isso aí. Mas a questão é que... O que eu ia falar mesmo? Você estava falando de tirar os dogmas. Então. Que a Conscienciologia para tirar os dogmas. Isso. E aí? Até em uma tertúlia ele fala o Ministério da Deseducação no Brasil, né? Porque você analisando a educação no Brasil é um negócio completamente dogmático, entendeu? Onde você estuda para passar no vestibular. A pessoa não consegue ter uma visão panorâmica da realidade e poder, absorver o que ela aprende para pensar e ter um discernimento maior. Por exemplo, a pessoa que nunca não nasceu conhecendo a Conscienciologia, você tem que pesquisar para descobrir que isso existe e poder se envolver com esse tipo de coisa. E o problema é que qual seria a função da escola na sociedade? Formar jovens, formar intelectualidade, né, que faria liderança social. E não é isso que acontece. Pois mas assim, o que eu penso, né, não é negar o que já está aí, é compreender o que está aí e avançar. Sim, sim. Eu estou me lembrando aqui, num dos primeiros trabalhos meu na educação matemática, eu estava trabalhando com professores. Então, tinha uma coordenadora de um setor lá importante da prefeitura, até de Niterói, eu trabalhava em Niterói. E assim, uma coisa
boba, a gente usando a questão, trabalhando a questão da autonomia, era até baseado nos trabalhos do Piaget, trabalhando o raciocínio lógico matemático para chegar no conceito de número. Um dia era uma sequência, né, de encontros que a gente tinha, ela chegou assim num dia lá, feliz da vida, que finalmente ela tinha compreendido que o filho dela podia escolher as próprias roupas dele. Olha, uma coisa boba, né? Entendeu? E que o filho, então, estava começando a ter... O filho era pequeno, mas mesmo assim. Assim, eu fiquei assim, perplexa, porque para mim aquilo era o normal, né? Mas veja só, então, por uma simples discussão de construção de número, raciocínio lógico-matemático, a questão da pessoa com isso adquirir autonomia. O que significa autonomia de pensamento? Não, que a gente não falava lá, autonomia pensênica, autonomia de pensamento. Só com essa discussão em sala de aula, a professora, que era coordenadora lá da secretaria, uma das coordenadoras, ela mexeu com a vida pessoal dela, entendeu? Então, você imagina o quanto é que a escola pode fazer, né? Agora, eu não sei, sinceramente eu não sei, se é negar, sabe, tudo que passou, se é negar a lógica clássica, se é negar a física do Newton, né, a mecânica do Newton. Eu acho que é importante cada coisa no seu lugar. Agora, fazer crítica, como você está fazendo, entendeu? Essas críticas que você está fazendo, para mim, demonstram, né, que você tem já autonomia pensênica, que você já tem o raciocínio lógico-matemático bem estabelecido, porque você já faz essas... A função social disso seria da escola, entendeu? Mas não é o que acontece. Eu não sei se é da escola, porque assim, a gente não pode colocar a responsabilidade social toda na escola. Eu acho que tem que ter um embasamento, sabe, uma vontade política um pouco maior de educar os pais, de dar uma cultura para todas as famílias. No caso, vamos falar do Brasil, né? E aí sim, a escola entra como um braço direito ali para, né, um coadjuvante muito forte à família. Mas não pode tirar da família a responsabilidade de educar a criança. Entendeu? Mas se for falar da educação moral, a função da família, né? A escola seria a formação intelectual. Não, educação de tudo. Olha, eu trabalhei em alfabetização. Quando eu fiz esse trabalho aqui, eu trabalhei com construção de número na escola, alfabetização. Você sabe por quê que há um tempo atrás diziam que as crianças pobres, por causa de ter fome, elas não conseguiam aprender a ler e escrever? Por quê? Porque na casa dela, quer dizer, isso foi até a Emília Ferreiro, com os trabalhos da Emília Ferreiro, com os trabalhos de outros pesquisadores, né? Por quê? Porque a criança via o jornal na casa, família mais pobre, via o jornal enquanto objeto para embrulhar coisas para ela vender, entendeu? Ela não via o jornal, a escrita, como reservatório mnemônico, sabe, como aprendizado, não via. Então, elas não sabiam, os pais não sabiam escrever, então elas não sabiam que a escrita que a gente adota aqui, né, era da esquerda para a direita. Elas não sabiam. Elas iam para a escola, os professores não sabiam que ela não sabia. Ficava escrevendo, então a criança não conseguia acompanhar os professores. Às vezes ela escrevia espelhada, as professoras já achavam que ela tinha dislexia, que ela tinha dislalia, que tinha isso, aquilo, outro. Só que ela não ensinou para a criança que a escrita nossa é da esquerda para a direita. Entendeu? Então você vê, é uma coisa boba. Os nossos filhos não precisam que o professor fale isso. Por quê? Porque eles já nascem, já convivem com a gente fazendo bilhetinho, a gente escrevendo, a gente desenhando com eles. Então, eles vão vendo, aquilo é culturalmente passado, não precisa de ser ensinado. É a noção mínima de cognição que o ser humano adquire com a imitação. Então, eu tenho a convicção de que a reeducação das famílias, da população como um todo, e isso é obrigação, do meu ponto de vista, mais do governo em geral, ela é fundamental para poder educar o povo, entendeu? E aí a escola entra, sim. Eu não estou eximindo a responsabilidade da escola. A escola tem responsabilidade, sim. Tem que começar aqui, no verbete mesmo eu coloquei, colocar
o ensinar o conceito de número pelo raciocínio lógico-matemático, não aquela coisa mecânica, né? Tem várias experiências, eu fiz várias experiências com criança, na relação da aquisição do conceito de número. Muito interessante, é muito interessante. Isso abre a cabeça da criança. É muito interessante você ver como é que ela não sabe, ela tem uma... Como é que a abstração do real dela é completamente diferente do que a gente imagina. E aí você tem que ir construindo com ela mesmo, aos poucos. Entendeu? Por isso que o raciocínio lógico-matemático é uma construção que a pessoa faz na interação com o mundo. Entendeu? Então, é papel da família, é papel... Quer ver um outro exemplo? Só para passar lá para cima. A gente dá, quem tem um pouco mais assim de cultura, dá muita massinha de modelar para as crianças, né? Não sei se você, quem é mãe aqui, deve ter visto isso. Eu dava direto massinha de modelar para as crianças adoram, enfeitavam minha casa toda maçaneta tinha massinha de modelar, mas enfim. E eu fazia aquilo porque eu via, tinha para comprar na papelaria, porque depois que eu fui conhecer a construção do número, estudar um pouco mais o Piaget, é que eu vi que naquele movimento da criança fazer os brinquedinhos, depois juntar tudo para guardar, aquilo ali já tinha um raciocínio por trás daquilo, que ela conseguia abstrair da matéria a questão do todo e das partes, que era o movimento de desfazer e refazer, da reversibilidade, entendeu? Então, pergunto para você, uma criança, mais assim, ela vai ter outros meios de conquistar esse raciocínio, né? Porque também porque ela é pobre, ela não vai zerada para a escola, não vai, ela tem o seu raciocínio, tá certo? Mas o professor, então, aí sim, o professor tem que saber aproveitar tudo isso da criança, da cultura da criança. Mas a cultura familiar é importantíssima para a instrução mesmo intelectual, tá certo? Então, eu gostaria que detalhasse um pouquinho mais, está ligado aqui, tá, né? Esse raciocínio lógico-matemático quintessenciado, o que seria esse quintessenciado? E também essa relação que seria a base da perspicácia antievolutiva, parapsíquica e assistencial. O que seria isso? Então, autoevolutiva, né? Esse quintessenciado aí, ele é mais puro, ele vai no essencial, ele é mais refinado, tá certo? Então, assim, para você... Porque o verbete, eu não sei se você já percebeu, eu estou falando o tempo bastante que para você ter raciocínio lógico matemático, você tem que não ficar presa nas coisas que você já conhece, nos seus apriorismos, nos seus valores, né? Que isso tudo influencia a forma de você ver e de você comparar as coisas, né? As suas preferências, por exemplo, você vai comparar duas realidades, você vai preferir extrair daquelas duas realidades aquilo que você gosta, quando, na verdade, às vezes, não é aquilo que gosta que você tem que comparar, né? Enfim, então, o que eu falo aqui é essa perspicácia, essa hiperacuidade, essa lucidez de você fazer assistência, de desenvolver o parapsiquismo, de cuidar da sua própria evolução, que isso é mais assim, otimizado, né? Se você purifica mais, se você se torna um pouco mais realista, tá certo? Dos fatos para fatos, e para isso você tem que banir, né, os seus apriorismos, a priorismose, no caso aqui, esses apriorismos aqui, é no sentido daqueles apriorismos que você não abre mão, tá certo? E dos seus preconceitos, é mais no sentido de preconceito. Porque se você vai com um pré-conceito, né? Preconceito, e como a gente estava discutindo aqui, todo mundo tem que ter. Se você não tiver os conceitos anteriores, os conceitos a priori, né? De certa forma, os apriorismos, você não tem vida. Porque tudo que você faz depende de um banco de dados que você já conhece. O que a gente está falando aqui é que esse preconceito e esse apriorismo aqui é aquele que congela você, entendeu? Você fica congelado naquilo, você não amplia aquilo. E aí, se você congelar, aí você enxerga o mundo sempre da mesma cor, você nunca amplia aquilo.
E aí você nunca chega na purificação, na quintessência, sabe, do seu raciocínio. É nesse sentido que eu falei. Tá? Rosa, Fala. na página 1, na pensenologia, na penúltima linha, há essa flexibilidade pensênica assim, além do sim e do não, e logo depois essa elaboração analítico-sistêmica, como é que isso é feito? Então, essa flexibilidade pensênica, além do sim e do não, tem um livro, né, que eu não trouxe ele aqui. PO, além do sim e do não. PO, além do sim e do não. Eduardo de Bono. Então, é no sentido de você, à medida que você vai comparando todas as coisas, que você cria esse hábito, né, de comparar tudo com tudo, você vai vendo que as coisas não são duais, assim, tão mecanicista, né? Ou que é sim, ou que é não, ou é 8 ou 80. Aí você vai conseguindo vislumbrar uma gradação, aí é nisso que vai flexibilizando, tá certo? Senão a gente diz, eu não provei e não gostei, sabe? Então, você não enxerga, não faz comparação e a partir dali você não evolui, né? No sentido aqui da elaboração analítico-sistema, da autopensionização, o que seria isso, né? A análise é você pegar alguma coisa e destrinchar ela toda. Então, ela é disjuntiva, você vai despedaçando ela, certo? Você vai separando. A sistematização, esse processo sistêmico é o contrário. Você vai criando redes entre todas essas partes, então você vai juntando, ela é inclusiva, entendeu? Então, enquanto uma é disjuntiva, ela vai separando, a outra, agora você imagina você fazer isso o tempo todo. Isso tem a ver com a flexibilidade também, além do sim e do não. Porque se você destrincha e você recompõe aquilo, mas não é recompõe no sentido da reversibilidade lá do Piaget, que volta a massa para o mesmo tamanho, não. Você recompõe fazendo rede de comparações. Rosa, isso... Então, você flexibiliza todo o seu raciocínio. Isso era o que a gente estava comentando há 2 tertúlias sobre a questão da intermitência do foco. Claro que isso é em termos de observação, mas em termos de observação, quando você olha um pedaço, amplia, outro pedaço, amplia, vai e volta, isso seria uma espécie de intermitência de observação, que é um dos princípios da lucidez que a gente estava comentando. E tem a ver um pouco também com aquela questão da análise e síntese, né? Porque sim, a análise você faz isso, você destrincha. E a síntese, porque tem até na minha listagem aqui atrás, tem a sintetização. Você tem que capturar a essência de cada uma daquelas partes num todo coerente, e aquele todo coerente tem que representar tudo aquilo. Entendeu? Então é esse raciocínio, por isso que esse raciocínio é importante. Você desmembra e, ao mesmo tempo, você unifica. Mas se não unifica, não volta para o igual. Sim. Entendeu? Você volta para aquela essência de todas as partes. Sim. Então, é um raciocínio bem complexo. Esse é o raciocínio mais complexo ainda. É uma complexificação um pouco mais do que o simples raciocínio lógico-matemático. O lógico-matemático é um pouco de você comparar coisas, de ver semelhança e diferença, de fazer inclusão de classe, decidir sobre pertinência e não pertinência, né? Então, assim, eu tenho uma classe de coisas aqui. Essa outra ideia, ou esse outro objeto, que seja, né? Esse meu outro comportamento aqui, ele está dentro dessa classe ou não está? Aí você vai ter que comparar, ver as semelhanças, ver as diferenças, tá certo? E aí sim, aí você elege uma das variáveis para você tomar como referência. Então, se esse daqui tem aquela variável, sim, ele pertence. Porque ele não vai ter todas as semelhanças. Porque se 2 objetos ou 2 ideias, se forem estritamente semelhantes, eles são idênticos, eles são a mesma coisa. Então, entre 2 coisas quaisquer, sempre tem diferenças e semelhanças. Mas aí você elege um atributo ali para você servir de pilar ali, não pilar alegre, mas um pilar, pode ser até alegre, né, pilar? Então, de um pilar de comparação. Agora, tá certo? Deixa eu só aproveitar
que eu não sei se quer, sobre isso. Você chegou a fazer o cotejo entre a relação desse raciocínio, o verbete e as pensatas? Olha, com o verbete, eu tenho sim. Só que aí eu optei por não colocar nesse verbete, porque eu vou fazer um outro verbete, que é a textualidade verbetográfica. Entendeu? Que aí eu quero colocar essas relações todas de relações de lógica matemática. Mas, por exemplo, só para a gente pincelar alguma coisa. A definição, por exemplo. A definologia, que é o básico da conformática, tá certo? Onde você vai dar uma forma à tua ideia do verbete, né? Ao teu título. Como é que você faz? Você diz assim, ó, no caso, o raciocínio lógico-matemático é... Aí você tem que pegar um termo genérico, ou alguns termos genéricos, que classificam aquilo que você está definindo. No caso aqui, eu coloquei... É uma atividade, é uma faculdade e uma operação mental abstrata. Tá certo? Então, ó, nisso já tenho o raciocínio lógico-matemático aí funcionando, né? Porque eu tenho que pegar o que é o que eu quero, como é que eu quero classificar esse bicho que eu estou criando, né? Raciocínio lógico-matemático. Então, eu quero colocar ele na categoria de faculdade, atividade, atributo. Eu poderia colocar muito mais outras coisas. Tá certo? E operação mental. Aí depois eu vou complementar tudo isso, porque isso é pouco, né? Tem uma infinidade de outras operações mentais abstratas. Então, isso é pouco, mas está naquela categoria. Então, dentro daquela categoria, eu vou pormenorizar. Aí eu começo a fazer o quê? Eu começo a fazer a distinção, para colocar todas as propriedades daquele ente que eu estou definindo, mais específicos a ele, para que ele se diferencie de outros, daquela mesma categoria, daquela mesma classe. Entendeu? Então, a definição já é. Outro também que eu gosto muito é a diferença lá no detalhismo, por exemplo, né? Que você tem o binômio, que é uma simples associação de ideias. Tá? Tem que ter um associacionismo ali. Então, já tem que ter um raciocínio lógico-matemático. Né? Já está puxando aí isso. No contexto. Aí, depois, você vai qualificando isso. Então, por exemplo, se um item tem relação com outro, e se a semelhança tem um certo atributo, por exemplo, mas se esse atributo vai se intensificando, eu posso dizer que isso é um crescendo. Então, quando eu falo um crescendo, eu já estou com a operação lógico-matemática funcionando aí no nível acima, mais complexo do que simplesmente o binômio. Tá certo? Outro também, interação. Eu vejo que esse item A aqui, ele interage com o item B. Vamos pegar aqui uma interação qualquer aqui. Por exemplo, causa e consequência, que é o primeiro logo, né? Então, esse binômio está aí por quê? Porque a nossa veia humana, ela quer saber das coisas, ela quer entender tudo, né? Então, ela quer relacionar causa com efeito. Então, a causa interfere no efeito e o efeito vai ser o interferente aí da causa também, tá certo? Ele interferiu, ele tem uma certa relação com a causa. Então, e vai ser causa para novos efeitos, tá certo? Certo. Então, e pode ser até o próprio efeito pode ser causa para a própria causa que agora virou efeito. Então, é recursivo isso. Então, existe uma interação entre causa e efeito, tá certo? Sim. Então, esse raciocínio é um raciocínio lógico um pouco mais sofisticado do que simplesmente você associar duas coisas, entendeu? Então, o verbete ele é todo feito. Sim. Por exemplo, a frase enfática. Os antagonismos também. Os antagonismos quando também. você faz essa troca. O antagonismo é uma coisa mais ostensiva na predominância do diferente. Tá certo? Já o analogismo, né, na sinonímia, por exemplo, é a predominância do semelhante. Na antonimologia e no antagonismo já é a predominância da diferença. Tá certo? Mas sempre tem uma correlação aí de semelhança e diferença.
de ordenação hierárquica, enfim. Por esse teu exemplo que você está trazendo agora aqui, Rosa, a gente vê que tudo ensina. O exemplo, o anti-exemplo, o fato, o antifato, o contrário, o que tem relação, o associativo. Isso é bem interessante. Só mais uma pergunta sobre as pensatas. Você chegou A pensata, eu não pensei antes, eu pensei só no verbete, mas olha só, vamos pensar o que é uma pensata. Primeiro, a pensata é um registro de alguma forma de você pensar, né? Você tem que ter uma opinião sobre as coisas para você colocar ali. É a opinião sua sobre as coisas que estão ao seu redor. Então, isso é uma pensata. É como é que você vê aquilo. É uma ideia formada curta. Aí é sintética. Porque você tem, para você ter um modo de pensar sobre aquilo, você já deve ter feito muita análise, já deve ter feito muita experiência, já deve ter quebrado a cara muito, você já deve ter lido muito, deve ter estudado muito, e você foi lá e pegou a essência daquilo. Sim. Esse movimento de análise, síntese, o fato de você não vai escrever um livro sobre um posicionamento seu, você vai pegar você vai pegar um pensamento ali, né? Ele tem que causar efeito no outro, ele tem que ser impressivo, né? Senão não adianta muito. Essa coisa de causar impressão no outro, o que você vai fazer? Você vai analisar a personalidade de todo mundo, fazer um raciocínio de semelhanças e diferenças entre as perspectivas, entre como é que normalmente as pessoas se comportam, tá certo? E aí cuidar, como a gente estava conversando antes, para não abusar dos adjetivos. Porque veja só, se a emoção da gente atrapalha o raciocínio, se você colocar num texto que você pretende ser tarístico, que você pretende que faça um impacto no outro, se você colocar algum adjetivo que seja emocional, você tira o caminho, você tira a retilinearidade do outro. Atenção também. Você tira a pessoa do caminho. Entendeu? Você desvia a pessoa. Tá certo? Obrigada a vocês duas. Um adjetivo emocional. Existe outro tipo de adjetivo que não seja emocional? Existe, por exemplo, tenepsológico. Atitude tenepsológica. O tenepsológico está adjetivando a minha atitude. Todos dizer que tem emoção pelo meio, né? A tenepsológica é um adjetivo para a minha atitude. Só que tem que não tem emoção aí, pelo menos para mim não tem. Eu queria aproveitar... Mental somática também. Atitude mental somática. Atitude mental somática legal, também não tem. Tá agora, por exemplo, atitude maravilhosa. Aí o negócio pega. Eu queria aproveitar... Atitude fantástica. Aí já foi tudo por água abaixo. Eu queria aproveitar, estando aqui no microfone, é o seguinte: eu queria que se ampliasse a relação que tem com o seu verbete, está muito bom, e em relação à escrita. A escrita, vamos dizer assim, redacional, dissertativa, dentro da argumentação, coisa mais técnica. Então, que me parece muito, está muito nessa questão da lógica, né? Da escrita. Eu senti também que eu poderia ir por aí também. Mas assim, existem vários tipos de argumentação, né? E tem a argumentação lógica também, claro, que eu acho que é importante. Agora, eu acho que qualquer texto escrito, a questão da textualidade, né, dos textos, são dois atributos que tem que ter o texto para ele ter significação, que é coerência e coesão. Então, uma coisa tem que estar encadeada com a outra, e uma coisa não pode contradizer a outra. Isso eu acho que é básico para você fazer um texto com significação, com significado. Então, o que é que eu acho que você tem que prestar atenção, e é raciocínio lógico também, lógico-matemático de comparação. Será que essa frase que eu escrevi, ela está realmente fazendo o leitor encadear o pensamento dele para o que vou fazer, para essa outra frase que vem a seguir? Entendeu? E aí você vai se perguntando. Na língua portuguesa, na literatura, enfim, você tem alguns conectivos, né? Alguns elementos de conexão que são portanto, então, todavia, contudo, assim. Mas na verbetografia, por exemplo, não tem. Não tem isso. Mas a própria disposição das seções, ela já vai
te dando essa coesão e essa coerência. Fazendo algumas correções, eu vi muito uso indevido das conjunções. A pessoa usar uma conjunção, por exemplo, adversativa e não estava... Às vezes não dá. Era outra coisa, às vezes era possessivo. Então, às vezes, a gente usa muito... É o bate, em inglês, bate tudo. Eu diria para você que é isso que você tem que prestar mais atenção. Tá? É isso que você tem que prestar. E outra coisa também é assim, ó, que eu acho importante, você vai colocar uma sua ideia ali. É você ver se aquela ideia tem outras ideias a respeito daquilo e como é que você compara aquela ideia com as outras, que também não deixa de ser. A pesquisa em si, sabe? Então, porque às vezes você vai afirmar uma determinada coisa e outras pessoas já afirmaram coisas diferentes sobre aquilo. Aí, o que pode acontecer quando você vai ver outras afirmações a respeito daquilo? Você vai ampliar o seu modo de ver aquilo, você pode absorver ou não aquilo, você pode assimilar ou não. Aí sim vai depender daquela meta que você tem. Certo. Não, essa pessoa aqui falou isso sobre essa questão. Só que eu não vou reafirmar isso, eu quero colocar exatamente num outro viés. Mas você vai com tranquilidade, entendeu? Eu acho que essa profundidade só se adquire com o tempo, praticando, só com leitura, teoria. Você sabe, mas não sabe fazer. Sabe assim, de forma teórica, racionalizada, mas a prática é precisa... Agora, eu já vou, aproveitando a tua pergunta, eu já vou responder a primeira pergunta do novo teletertuliano. Obrigada. Que ele falava assim, poderíamos falar sobre a ação reflexiva aos conflitos cognitivos gerados pelos feedbacks e como ocorre a maquinação cerebral. Depois eu respondo o resto. Mas assim, esses feedbacks funcionam por causa disso. Então, você tem um raciocínio lógico de matemática, você compara uma coisa com a outra e você, às vezes, conclui alguma coisa. E, às vezes, nem conclui, você vai conversar daquilo que você viu com outra pessoa. E a outra pessoa te faz um feedback a respeito daquilo. Ou a própria leitura de um texto te dá um feedback a respeito daquilo que você pensou. E aí você entra em conflito cognitivo. Mas isso é positivo, isso não é negativo, entendeu? É a partir dessa devolutiva, desses feedbacks, é que você vai ampliando e melhorando a sua qualificação do seu raciocínio lógico matemático. Melhorar. Tá certo? Tá ótimo, obrigado. Ô, Neida, você quer perguntar? É que eu tenho aqui também, mas eu vou dar um tempo daqui a pouco. Aqui na patologia, na quarta linha, de baixo para cima, você coloca lá no cantinho. A fertilização das falácias lógicas pelo mau emprego do raciocínio operatório. Eu acho que tem a ver com a efeitologia, lá que você colocou na penúltima linha, o efeito nocivo dos erros de raciocínio. Eu queria que você ampliasse isso aí para a gente. Tá. Tem um outro verbete que eu estou fazendo, que é o binômio correspondência-causalidade. E esse raciocínio, eu vou te dar exemplo a partir disso aí. Então, assim, você às vezes vê um certo evento relacionado com outro. E ele vem sempre a seguir daquele primeiro evento. Então, aconteceu algo, a seguir vem outro. E aí, você raciocina que aquele que vem a seguir é efeito, é consequência daquele anterior. Isso é uma falácia, porque nem sempre isso acontece. Tem aqui uma coisa que, deixa eu ler para você aqui, que eu acho que vale a pena aqui. Eu estou citando um exemplo, tá? Existem várias falácias assim de raciocínio aqui. Por exemplo, aqui, quer ver? Em novembro, de 2001, um grupo de psicólogos da University College de Londres publicou um trabalho no qual se investigou a associação entre comportamento social de adolescentes e o contato que eles tiveram com seus pais, figura paterna, né? Nos primeiros meses de vida. Pelo estudo, ficou claro que existe uma forte correlação entre o fato de bebês terem sido regularmente banhados pelos seus papais, né? E um futuro comportamento social mais ajustado durante a adolescência. Alguns jornalistas relataram o fato como sendo evidência, dando suporte à ideia de que os pais deveriam se empenhar em dar mais banhos em seus bebês, deixando essa tarefa não apenas para as mães.
Parece que uma recomendação óbvia, certo? Parece uma recomendação óbvia, certo? Contudo, esse estudo não pode ser usado para sustentar essa conclusão. Começamos repetindo a falta da regrinha. Correlação não implica causalidade. O que a correlação descoberta pelos estudos mostra é que pais que banham seus bebês parecem estar associados a adolescentes mais ajustados. Mas será que essa melhor performance social foi conseguida através dos banhos que os papais davam? Seriam os banhos a causa para justificar isso? Há uma outra hipótese igualmente plausível, a de que pais que espontaneamente banhem seus bebês sejam justamente aqueles que irão ter também espontaneamente maior proximidade emocional de seus filhos adolescentes. Tá certo? Talvez essa seja a causa. A proximidade dos pais com os adolescentes, talvez essa seja a causa, né? Talvez, a gente tem... Tá certo? Então, isso também é uma outra coisa que você tem que eliminar as variáveis e criar outras hipóteses, né? Então, não adianta você ver correlação de uma coisa com a outra e achar logo que uma coisa é causa da outra. Tá. Rosa, você pode comentar na sequência e o ato de evitar atribuir valor negativo à diferença? Pois é, isso socialmente isso acontece. Por exemplo, racismo já é um raciocínio assim. O fulano tem uma cor diferente da minha, o fulano tem uma situação financeira diferente da minha, então ele é que é o errado, eu que sou a correta. Tá certo? Então, associar o diferente a uma coisa negativa, uma coisa errada, uma coisa evitável. E não é. A diferença, a diversidade é que é a... Tá, mas isso aqui, ó, eu peguei de um texto, um desses livros aqui, que mostram que, assim, grande maioria associa, entendeu? Se não é aquilo que eu gosto, é ruim, entendeu? Eu já fiquei pensando também que podia ser a questão da diferença, se a pessoa pensar assim, tudo que é diferença, fazer uma operação lógico-matemática, né? Tudo que dá a impressão que tudo que é diferença subtrai, é menos, entendeu? Tira. Entendi. E também tem outras mas operações... é o contrário, essa sua analogia é muito boa. Tudo que é diferente amplia, Sim, e não sim, mas as pessoas diminui. podem pensar o contrário, tudo que é diferença diminui, é ruim. Mas pode pensar também que o emprego que ela faz, essa lógica, com as outras operações básicas, é a mesma coisa. Dependendo de como ela emprega, né? Mas a ideia básica aqui, da onde eu tirei, pelo menos, não, mas eu achei era nessa questão mais assim, social, sabe? Achei interessante essa abordagem. De você ter as suas preferências, os seus gostos, e o que é diferente não desqualifica. Tá. Deixa eu te perguntar uma outra coisa que na parapatologia, você colocou na 4ª linha também, de baixo para cima, o ato de crochetar os detalhes abstraídos da para-realidade. Eu queria que você ampliasse na sua experiência. Esse ato de crochetar detalhes abstraídos, esse crochetar é muito do professor Valdo. Eu vi ele falando numa mini tertúlia, eu anotei, entendeu? Então assim, eu tenho várias rememorações que eu estou tentando crochetar, ainda não consegui. Porque depende da variável tempo, eu não consigo encaixar aquelas minhas projeções retrocognitivas, né? Em tempo, no espaço também, mas algumas vezes você tem algumas informações ou algumas novos fenômenos, né? Acontecem, novas experiências, que você volta lá atrás e você consegue crochetar alguma coisa, certo? Entendi. Então, assim, são coisas bem, assim, pessoais minhas, né? E outras que até hoje eu ainda estou querendo crochetar. Por exemplo, essa é mais tranquila. Eu tive uma projeção uma vez que eu estava numa câmara assim, de trabalho, eu estava energizando uma consciex que ia ressomar. Aquilo me ajudou o tempo inteiro na minha vida dali para frente, porque toda vez que eu me sentia fraca energeticamente, se eu tinha que fazer um arco voltaico, mesmo na dinâmica, assim, será que eu vou conseguir? Aí eu lembrava, me reportava a essa projeção e disse, não, se lá eu tinha essa tarefa, aqui eu também tenho. Só que até hoje eu não consegui ainda crochetar uma seguinte questão. Se eu tive esse trabalho no extrafísico antes de ressomar, ou se aquilo foi uma experiência que eu estava tendo projetada agora para educativa, vamos chamar assim, entendeu? Então, isso eu ainda não consegui crochetar. Então, o que eu preciso de fazer? Ficar antenada
para qualquer outra experiência que eu tiver com esse teor, ou talvez às vezes nem esse teor tenha, tá certo? Eu fazer uma correlação. Então é nesse sentido que eu falo. Você tem que crochetar todas as suas vivências da para-realidade e da realidade também, né? Muitas vezes, acho que acontece com todos vocês aqui, eu estou saindo de casa, me arrumando para vir à minha tertúlia, e um pensamento começa a raciocinar, às vezes até envolve pessoas e tal. Eu chego aqui, a pessoa faz uma pergunta, assim, me envolvendo, o professor Valdo fala daquele assunto, entendeu? Então, é coisa intrafísica aqui e extrafísica ao mesmo tempo. Então, você tem que ficar crochetando, né, se isso é uma sincronicidade mesmo, se não é, quer dizer, é claro que é a sincronicidade, mas o que ela quer dizer, qual é o conteúdo que está ali por trás, o que quer me dizer daquilo. Tudo isso, para mim, é raciocínio lógico-matemático, você fazer semelhanças e diferenças entre tudo que acontece. Por isso que o professor Valdo sempre diz para a gente anotar tudo e anotar, por exemplo, você ter uma certeza de retrocognição, você tem que ter, no mínimo, 10 episódios, eu acho que são 10 episódios daquele fato. Por isso que eu não vou contar outra história, porque eu ainda não tenho os 10 episódios. Quando eu tiver, eu conto. Vou chegar nesse ponto. Mas deixa eu perguntar mais uma curiosidade aqui. Ó. Na masculinologia, página 4, você coloca ali o Piaget, né? Dentro da masculinologia. Eu ia te perguntar por que o Euler não entrou, não? Essa é outra pergunta desse mesmo verbetógrafo aqui, eu já estou te respondendo, desse teletertuliano aqui, que eu já estou te respondendo, tá? Por que eu coloquei o Jean Piaget entre tantos outros que trabalham com raciocínio? Exatamente porque o Piaget, ele trabalhou muito essa questão do raciocínio lógico-matemático na construção do número pela criança, tá? E por exemplo, tem uma pesquisadora também que eu não coloquei na referência bibliográfica, que é A Criança e o Número, né, da Constance Camille. Acho que é livro básico para todo professor que quer ensinar número para a criança. Ela trabalha muito essa questão do conhecimento lógico-matemático. Então, ela começa a trabalhar, por exemplo, o conhecimento físico, né, a abstração concreta, a abstração física, por exemplo. Então, até trouxe aqui meus dadinhos. Então, assim, se você mostra dois objetos, por exemplo, esse aqui, quando eu tiro para mim o vermelho. É uma abstração material, né, concreta. Agora, quando eu vejo isso aqui, eu vejo o azul. Mas o azul e o vermelho já é uma abstração reflexiva. Por quê? Porque eu vejo que são diferentes. O fato de eu atribuir o nome de vermelho e o fato de eu atribuir o nome de azul é o conhecimento social, tanto que em outras línguas isso não chama azul, nem isso chama vermelho. Então, mas o fato de a criança começar a perceber que isso aqui é diferente disso, em vários atributos. Você pode eliminar a variável espessura, essa aqui é fina, essa aqui é grossa, a variável cor, essa aqui é azul, essa aqui é vermelha, né? A forma, as duas são semelhantes. Então, ela tem de semelhantes a forma, mas ela tem de diferente a espessura e o tamanho também, se você considerar o tamanho, o diâmetro aqui, né? Então, agora, a diferença está onde? A diferença está nessa peça, a diferença está nessa. Por isso que não dá para você atribuir a diferença ou errado. A diferença entre as duas peças está onde? Se eu restringir a questão da cor, essa aqui é azul, essa aqui é vermelha, onde que está a diferença? Qual é o diferente? A diferença é uma relação mental, que você faz é um atributo de abstração. Então, essa abstração, quem trabalhou muito foi o Piaget, e eu gosto muito desse livro da Constance Camille, que ela é piagetiana. Então, falar dela é falar do Piaget, né? Aí outra coisa também que ele trabalhou muito é que a construção do número, a criança tem que fazer sucessão. Então, depois do 1 vem o 2, depois do 2 vem o 3, né? Só que a criança no início, isso eu já fiz experiência também, a criança ela não consegue ver que o 3 ele é composto do 2, ou seja, que o 2 hierarquicamente está dentro do 3. Né? Ela acha que, por exemplo, se eu tenho essas duas aqui, ó, ela faz assim, ó, 1, 2. Ela acha que esse aqui é o 2.
E não que 2 é esse conjunto todo. Entendeu? Então, a criança, eles que trabalharam muito isso. E isso é o quê? É raciocínio lógico-matemático. Tem que abstrair a coisa do concreto. Tá certo? Então, por exemplo, eu me lembro, quando meus filhos eram pequenos, eles iam aprender o amarelo, ou qualquer cor. Todas as crianças, tudo na sala era amarelo. Eu falei assim, gente, que ignorância da escola e do professor. Porque, para ele aprender o amarelo, ele tem que comparar aquela cor com todas as outras. Então, se ele já leva tudo amarelo, ele já sabe o que é amarelo. Entendeu? Então, é o dia do vermelho, vamos aprender o vermelho. Na verdade, a criança só estava aprendendo que o nome daquela cor era vermelho. Porque aprender o vermelho mesmo, ele já sabia, porque ele já comparava. A diferenciação, a lógica não entrava, no caso. Hã? A diferenciação e a lógica não entrava, era só o nome da... Era só conhecimento social. Conhecimento social. Que aí vai depender do contexto que ele está vivendo. Entendeu? Mas em relação ao Euler, que você não falou? A Euler? Euler, é porque, na verdade, eu achei falta do Euler aqui, né? Eu que achei no Euler. Por que eu não falei o Euler? O Euler, ele era mais do raciocínio matemático, que é um raciocínio mais axiomatizado. Entendeu? Então, assim, o raciocínio mais matemático, se bem que ele fazia muitas outras coisas, né? Ele fazia música, ele tinha... Mas, assim, do ponto de vista da produção matemática dele, ele era o bambambam do bambambam naquelas soluções mais axiomatizadas. Então, tinha os axiomas, e a partir dali ele derivava coisas a partir do axioma. Esse raciocínio, tem um raciocínio lógico-matemático embutido? Claro que tem. Porque para ele perceber que um conjunto de axiomas é diferente de um conjunto de outros axiomas, né? Que isso aqui é uma teoria, isso aqui vai formar uma outra teoria, ele tem que ter a comparação. Para ele juntar 2 axiomas e usar aquelas regras de dedução que a gente conhece. Se eu tenho P implica Q, então eu tenho Q como verdade. Para ele usar esses esquemas da lógica clássica, para deduzir toda a matemática, né, que a matemática que o Euler fez é a matemática clássica. Então, ele precisa, sim, do raciocínio lógico-matemático. Então, o matemático tem raciocínio lógico-matemático? Tem que ter um pouco, pelo menos, senão não vai seguir adiante. Mas eu até coloco no mito aqui, que é o mito de achar que só estudando matemática você vai adquirir raciocínio lógico-matemático. E não é. Você adquire raciocínio lógico-matemático pela escrita, principalmente interpretando o texto, certo? Você vivendo. O raciocínio lógico-matemático ele é mais significativamente construído você vivendo. Entendeu? Social, né? Vivendo. Só mais uma última perguntinha, pode ser? Pode, depois eu vou passar para os teletertulianos. Na bibliografia específica, tem um livro que você colocou aqui da Karen Horney, Nossos Conflitos Interiores. Isso. Eu queria ver a relação, a lógica, a matemática. A lógica, qual é a lógica? É que ela fala dos nossos pontos cegos. Na verdade, eu usei só uma página dela, eu sou, assim, admiradora dela, com racionalidade. Não posso perder a razão. Mas, assim, ela fala dos pontos cegos nossos, que você não enxerga determinadas coisas, e ela fala também do raciocínio autoenganador. Tá? Foi por isso, essas duas... O ponto cego eu nem coloquei no verbete, mas o raciocínio autoenganador, e ela faz toda uma reflexão exatamente disso, das nossas emoções, das nossas repressões, dos nossos conflitos íntimos, enganando, sabe, a nossa razão. E eu acho que isso é bem importante, porque engana a forma de ver também, tá certo? E aí engana as comparações, aí entra aquela questão, né, das prioridades, dos gostos, dos valores pessoais, entra aquilo tudo, tá certo? Já que a Tânia não falou, parabéns pelo verbete. Obrigada. Ô, Rosa, esse assunto que você está tocando aqui é muito interessante. Ele parece que requer um pouco da matemática, é lógico, mas é uma matemática com bastante reflexão. Porque tem pessoas que entendem muito de matemática, mas é em cima do número mesmo, é simplesmente aquele cartesianismo, né? Pois é, então, aqui é uma coisa que requer reflexão, e reflexão não a gente precisa ainda aprender, porque eu estou tirando por mim, então, Antônio, da engenharia, né? Então, por isso que eu fiz também questão de, respondendo até a primeira pergunta que a Dulce fez,
esse verbete aqui também é porque assim, muita gente me pergunta assim, Rosa, como é que eu desenvolvo meu raciocínio lógico-matemático? Eu paro e penso, olha, não é estudando matemática. Não necessariamente estudando ele ajuda, lógica. mas teve uma pessoa que eu emprestei até um livro de lógica para ajuda muito. Eu aprendi muito a raciocinar quando eu estudei lógica clássica. Não foi nem outro tipo de lógica, não. Lógica clássica ajuda muito você a raciocinar. Mas ela não é a panaceia do mundo, entendeu? Tem pessoas que são muito mais lógicas do que eu e que nunca estudaram lógica clássica. Exatamente. Entendeu? Então, assim, tem pessoas que têm um raciocínio muito melhor do que o meu e não estudaram matemática. Então, é isso que tem que ter cuidado. Então, eu fiz questão até de colocar esse verbete, mas por causa disso. Deu para mostrar que é na vivência do dia a dia, no atilamento de tudo que acontece no dia a dia, é que você vai desenvolver. A questão do raciocínio dedutivo está muito dentro, não está? O dedutivo está aqui dentro também. Está dentro. Tá. Mas no início você falou, me parece que o dedutivo parece que cairia muito na questão do mecanicismo. Aqui está dentro. Não sei se eu entendi bem. Não, porque olha só, qual é a nossa pretensão aqui, né? Na culturologia tem assim, a cultura humanística, a cultura científica, os critérios socioculturais de valoração, desejabilidade, preferência e crença, atuando junto com o raciocínio lógico-matemático. Então, assim, até certo ponto, eu vejo as pessoas falando da ciência, da cultura humanística, da ciência humanística, a ciência científica, né, a cultura científica, como coisas estanques. Então, a minha proposta não é essa. A minha proposta é mostrar que as duas coisas são indissociáveis. Entendeu? Que você, na hora que está fazendo ciência, na hora que você está cuidando da produção, na hora que você está cuidando aí da facilitação, né, do tecnicismo todo aqui, você também tem que estar junto, e está, de alguma maneira, mais ou menos, você está colocando o homem ali dentro, entendeu? E, ao mesmo tempo, quando você está fazendo a sua experiência, né, valorizando o homem, você também não pode esquecer a parte científica. Claro. Eu acho que, em resumo, isso aqui seria uma sintonia fina de tudo aquilo que se conhece até agora. Né? E a sutileza é muito profunda, eu acho. Então, não adianta você achar que você tem um bom raciocínio lógico-matemático se você não se autoconhece. Você tem que se autoconhecer para você... É a questão da autopesquisa. Isso aqui é duro. É por isso que a autopesquisa se torna difícil para muita gente. Você entende a expressão, a autopesquisa, não sei, pode até para traduzir para outros idiomas, mas trazer isso. Agora, para fazer autopesquisa realística, né, fidedigna, você precisa de desenvolver esse raciocínio lógico-matemático um pouco mais científico, um pouco mais rigoroso, vamos chamar assim, entendeu? Que não pode ser do oba-oba também. Tirar as gorduras do psicossoma. Antônio, agora eu vou ter que passar aqui para os teletertulianos, senão eu não vou conseguir vencer. Tânia, você quer perguntar? Então, vamos lá. Fatologia, na página 1, no finalzinho da quarta linha, tá? A fertilização das falácias lógicas, pelo mau emprego do raciocínio operatório. A gente tem um exemplo aqui, que é da falácia, um tipo de falácia, que é você achar que todo evento que sucede a outro é efeito daquele anterior. Né? Então, isso é falta de raciocínio lógico-matemático. Tá certo? Tá. Na vida prática da gente, se você, por exemplo, se você tem alguns apriorismos, por exemplo, né? Eu até estava citando aqui, por exemplo, você tropeçou ali na frente, né? Então, se você não tem cuidado, você vai achar que aquilo ali foi coisa de amparador, para você não seguir naquele caminho, ou de assediador, porque... mas você nunca para pensar que você tem que botar as duas hipóteses, que você tem que analisar um pouco mais, entendeu? Para poder você chegar à conclusão. Falta de atenção, pode ter uma série de outras razões. Pode ser uma série de outras. E aí vem o tipo de variável que você elimina, né? Se é intrafísico, né? Se seu paradigma é intrafísico, pode ser falta de atenção.
Se seu paradigma é extrafísico, pode ser influência externa, enfim. Entendeu? Isso é uma falácia, porque você conclui uma coisa por uma particularidade. Entendeu? Ou por um preconceito seu, por uma premissa sua que é falsa. Entendeu? Você está usando o raciocínio dedutivo, mas você já usou uma premissa falsa. Tá ok, entendeu? muito obrigada. Parabéns, hein? Obrigada. Bom, gente, agora eu vou seguir aqui com os teletertulianos. Depois, a gente, se tiver tempo, a gente volta. Bom, aqui a primeira pergunta era sobre os feedbacks, que a gente já respondeu. E aí, como ocorre a maquinação cerebral e paracerebral urbe et orbe? Olha, eu penso que o raciocínio lógico, matemático, ou qualquer que seja outro raciocínio, o urbe et orbe você está maquinando a tua cabeça. Seja lá com qualquer que seja o raciocínio, pode ser até raciocínio falho, mas você está maquinando. O fato de você pensionizar, o fato de você fazer, imaginar, o fato de você fazer ilações, a imaginação são ilações falsas, né? Mas são ilações, então você está raciocinando. O fato de você decidir entre qualquer momento da sua existência, você decidir alguma coisa, você já está raciocinando, né? Então, uma roupa que você vai decidir colocar, você já está raciocinando. Você já vai raciocinar o tempo, a temperatura, para onde você vai, o que você vai fazer, quanto tempo você vai ficar fora, enfim, você está raciocinando. É nesse sentido que a gente colocou. Na fatologia, página 1, segunda linha, sendo profissional da matemática, quais as facilidades e dificuldades você teve com a operação mental de confrontar objetos, imagens, ideias, palavras e significados, estabelecendo relações durante a prova da imagística? Eu tive todas. Quer dizer, na verdade, eu só fiz uma prova de... Ele me pegou no ponto frágil aqui. Eu só fiz a primeira, eu fiquei todo o tempo, eu fiz, eu acho que no máximo uns 60 itens. Desses, quase todos foram aproveitados, o que mostra para mim que meu raciocínio lógico, coerente, não é tão ruim assim. Mas o que eu acho que faltou? Faltou memória, faltou conhecimento de mundo, faltou cultura vivencial. Na prova eu me lembro que algumas questões que foram eliminadas não foi porque eu não soube fazer o raciocínio lógico matemático de comparação, mas é que eu não soube colocar os nomes corretos das lentes que estavam ali. Eu não sabia o nome daquilo, certo? Não sabia. Então, não sabia por quê? Porque, de alguma maneira, eu não estudei, eu negligenciei com aquilo. E a memória é muito importante numa questão dessa, que é o banco de dados. Como é que você vai comparar coisas se você não tem um banco de dados para comparar? Essa questão de memória, eu só fui entender também com o estudo lá do meu trabalho de educação matemática. Porque até então eu dava aula, sempre dei aula de matemática, e eu primava pela não memorização de nada. Tanto que na faculdade eu dava aula de cálculo para meus alunos, eu deixava eles levarem o caderno deles, o livro deles, para fazer consulta ampla. Eu não exigia que eles memorizassem nada. Ficava tudo lá. Aí depois eu já comecei a restringir, depois que eu vi que a memorização era um pouco mais séria. Aí eu deixava eles levarem só o formulário das integrais, derivadas e tal, mas eu exigia que eles escrevessem com a própria mão deles, porque aí acho que na hora que eles passassem para ali, eles já teriam um momento ali de fixação. Não permitia que um xerocasse do outro, entendeu? Mas eu permitia sempre que eles fizessem prova com consulta. E matemática isso é raro, né? Mas eu permitia fazer, porque eu acho que o decoreba não leva a lugar nenhum. Só que depois desse trabalho, eu comecei a perceber a importância da memorização. Tá certo? Que a memorização é o seu banco de dados. Você só vai comparar com alguma coisa que você já tem dentro de você. O que não pode é congelar esse banco de dados. Aí é que é a priorismose, né? Mas ter o banco de dados é importante.
Então, olha, eu fico te devendo uma prova de magística, bam, bam, bam. A última eu me inscrevi, mas eu tive um problema de saúde. Nada emocional, mas eu tive um problema de saúde, eu não consegui ir. Mas eu fico devendo, essa é uma prova que eu tenho que voltar a fazer. Na masculinologia, por que eu falei do Jean Piaget? Eu já respondi essa pergunta, porque apesar de eu não conseguir identificar que tenha sido ele a pessoa que cunhou esse tipo de raciocínio lógico-matemático, mas foi ele que desenvolveu mais a ideia do raciocínio lógico-matemático próximo disso que a gente está chamando aqui. Eu não coloquei ele na definição, que não foi só segundo ele, que eu usei outras definições de outras pessoas que ampliam um pouco mais a definição de lógico-matemático. Tá certo? Tenho 15 anos e irei praticar a docência em escolas carentes. Minha incumbência será ensinar xadrez e irei aproveitar para fazer reflexões no final das aulas. Não tenho tido muito tempo para estudar mais. Nesse sentido, eu receberia aporte de amparadores? Poderia dar algumas dicas de como administrar uma sala indisciplinada com tal conteúdo? Olha, como que eu vou te dizer? Eu trabalhei muito tempo também, antes de pegar a dedicação exclusiva para a universidade, eu trabalhava com segundo grau, adultos também disciplinados, que eram alunos de noite, né? Eram alunos que estavam no segundo ano, ou no primeiro ano do segundo grau, mas eram analfabetos, né? E aí, eu ousei levar materiais concretos para a sala de aula, para exatamente trabalhar o raciocínio lógico-matemático. Então, eu levava quinquilharia, rolo de carretel de linha vazio, borracha, lápis, só quinquilharia. Então, tinha aqueles homens altíssimos, fortíssimos, que você olhando para eles, assim, a impressão que dava é que se você encontrasse à noite com eles, você teria medo, entendeu? E eu falei assim, isso não vai dar certo, né? Porque como é que eles vão pegar, né? Olha, foi ótimo, as melhores aulas que dei, por quê? Porque eles se sentiram compreendendo o assunto, eles se sentiram motivados. E outra coisa, não era eles sentados na sala de aula, não, eles ficavam em movimento. Então, assim, eu realmente fiquei apreensiva, mas foi ótimo. Então, assim, o que eu digo para você é que levar coisas significativas para os seus alunos, que signifiquem algo para eles. Eu penso que ensinar xadrez para eles vai ser uma diversão. Agora, se alguém não gostar de xadrez, leve um outro jogo, um outro trunfo aí para você, como é que você fala? Um outro kit, né? Que possa motivar a essa pessoa. Leva quebra-cabeças, né? Então, eu acho que você pode experimentar. Outra coisa, assim, olha, você tem que é nada, né? Você deve ir com mais segurança. Eu não entro em uma sala de aula achando que o amparador vai me ajudar, não. Eu sempre procuro estudar tudo antes. Eu falo tudo no meu alcance. Sempre tem alguma coisa que eu tenho que dizer para o aluno que eu não sei, que eu vou estudar de novo. Não tenho vergonha de dizer isso. Sempre, mais ou menos, né? Eu não tenho vergonha de dizer que eu não sei. Mas eu também não vou entrar numa sala de aula achando que o amparador vai me ajudar. O amparador vai ajudar? Até vai. Mas você tem que fazer o seu contraponto, né? Até porque, se você não conhece determinado aspecto do assunto, o amparador vai soprar para você e você não vai nem estar aí para aquilo. Tá certo? Rosa, Fala. eu acho que uma das coisas também que poderá ajudar é a construção do próprio jogo. Também. Isso ajuda, incentiva muito as pessoas, porque eles constroem o jogo e eles... jogo, né? A própria regra do jogo. Exatamente. Né? Tá, e uma coisa que ele pode fazer, ao invés de ensinar a regra do jogo, ele pode criar primeiro uma regra de jogo qualquer, para o xadrez, mesmo que não seja, e depois aí vai aos poucos mostrando quais são as regras do xadrez. Eu acho que isso funciona bem Funciona. E mesmo outros jogos, usar da criatividade, eles mesmo criarem jogos diferentes. Também. A partir de... Ela vai tendo uma ideia,
né? Eles estão fazendo essa criação. Agora, Isso ajuda muito. Ele tem que levar kits de sobressalente ali, porque, imagina, tem gente que não aguenta jogar xadrez. Eu até gostei, mas eu não fiquei muito tempo nisso, né? Então, assim, cada um... Agora, me dá um sudoku que eu adoro, eu fico o dia inteiro. Então, eu não tenho em casa para não perder tempo, entendeu? Aquele jogo quadrado com os números, assim, que você tem que... Professora Rosa, poderia, por gentileza, falar sobre o coadjuvante da autodesassediologia, na terceira linha da parafatologia? Quando eu coloquei esse item aí, eu pensei no seguinte: você, para saber se você está sendo isca, ou se você está já assediado, ou se você mudou de comportamento, ou se aquilo é seu mesmo, né? Porque pode ser autoassédio, né? Aqui no caso é autoassédio, mas pode ser heteroassédio, se aquilo foi um heteroassédio. O que você tem que fazer o tempo inteiro? Você tem que se auto-observar o tempo inteiro, comparar tudo com o que acontece com você, com tudo que está à tua volta. Enfim, então o raciocínio lógico-matemático, de semelhanças e diferenças, de hierarquização, de ações, tudo isso vai ajudar a você se autodesassediar. Por que eu coloquei coadjuvante? Porque isso vai ser um instrumento. Porque o autodesassédio mesmo, ele vem pela intenção e pela vontade, tá certo? Pela manutenção. Agora, se você não tem esse hábito de se auto-pesquisar, de colocar como é que eu estava antes, como é que eu estou agora, eu não estava assim antes, fiquei agora, o que aconteceu comigo, com quem que eu encontrei, ou com quem que eu precisava de fazer uma assistência não fiz, ou o contrário também, né? Eu estava muito assediada, estava muito impertinente, muito irritada. Encontrei com fulana, fiquei ótima. E aí eu não me dava conta que eu estava irritada antes. Eu só me dei conta que eu estava irritada antes, porque agora eu estou muito bem, feliz e estou rindo. Porque acontece isso, não sei se com vocês, comigo acontece. Eu acho que eu sou a rainha da cocada preta naquele dia, e aí acontece alguma coisa, ou acaba a tenepes, ou encontro com alguém, eu fico outra pessoa mais leve, mais bem-humorada. Aí eu falei, gente, eu não estava tão bem assim. Tá certo? Então, o raciocínio lógico-matemático vai te ajudar a mapear a tua realidade intraconsciencial. Essa aqui veio da Alemanha. Eu também sou matemática, opa, amiga, e trabalho com crianças que têm dificuldade de aprender a matemática. É uma tarefa bem difícil. Mas olha só, o que eu acho que funciona, que vale a pena, é você trabalhar com materiais concretos. Eu não sei se você sabe fazer isso. Porque tem algumas dificuldades que são próprias da criança pela falta de conhecimento dela. Tem um livro que talvez você consiga ir. Aqui no Brasil a gente só consegue no sebo. Eu não tenho o nome dele agora, depois eu posso até te mandar, que é do Dienes. Então, ele tem vários experimentos. Então, tem um que é muito... Essa experiência foi muito assim, interessante. Ele fala o seguinte, ele dá um monte de... uma quantidade bem grande de cartelas e fala para a gente fazer com a criança. Colocar, por exemplo, uma cartela aqui, uma cartela ao lado, e aí pergunta a criança vai dizer que tem uma cartela em cada pilha. E aí coloca mais uma cartela na segunda pilha. A criança conta que tem um na primeira, 2 na segunda, e sabe que na segunda tem mais. E sabe que se você perguntar quantas eu tenho que colocar na primeira pilha para ficar igual à segunda, ela sabe que é uma. E assim você vai até o número 9, assim. Aí depois você faz a seguinte pergunta para ela. Quantas cartelas na segunda pilha tem a mais que na primeira? Ela te olha como se estivesse falando em alemão, já que você é da Alemanha, e aí você vai achar que as crianças vão achar que você está falando em português. As crianças não compreendem a sua pergunta. Aí você pergunta assim, mas quantos eu tenho que tirar aqui para ficar igual a outra? Ela diz, uma. Quantas você tem que colocar aqui para ficar igual à pilha mais alta? Uma. Ela sabe fazer todas as relações.
Mas o que ela não entende? É a frase. Ela não consegue entender o significado da expressão quantos a mais. Porque esse conceito quantos a mais tem a palavra mais. Mas a operação matemática que resolve a situação é a operação subtração. Então, assim, aí você tem que ensinar a criança a entender o que você está falando. E somente com a experiência. Por isso é que, às vezes, criança não sabe fazer conta, não sabe resolver problema. Ela não sabe resolver problema, não é o problema que ela não sabe resolver. Ela não sabe, não entende aquilo que você está perguntando. Né? Então, assim, só para te dar um exemplinho, assim, que isso eu peguei do Dienese, eu fiz experiência com criança. Aí eu fiquei repetindo com ela até uma hora, ela falou assim, ou seja, ela compreendeu que aquela expressão, quantos a mais, era para saber exatamente quanto que eu tinha que colocar nessa aqui para chegar lá, ou quantos eu tinha que tirar aqui para ficar igual a outra. Mas foi difícil, assim. Então, aí um professor desavisado acha que aquela criança tem dificuldade de aprendizagem. Eu acho que não é o seu problema, porque tem crianças que têm realmente dificuldade de aprendizagem. Mas aí, se tem dificuldade mesmo de aprendizagem, eu acho que trabalhar com material concreto, eu acho que é mais importante. Vou ter que ser rápida agora. Na primeira página, fatologia, no final da 4ª linha, de baixo para cima, poderia comentar sobre a fertilização das falácias lógicas, do mau emprego de raciocínio operatório? Olha, eu já dei vários exemplos aqui, eu vou me dar a coisa de pular, porque tem várias aqui, tá? Eu acho que você já assistiu aqui. E logo em seguida, o ato de evitar atribuir valor negativo à diferença. Isso aqui também eu respondi, mas assim é rápido esse aqui de responder. É que muitos de nós acham que aquilo que é diferente daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente gosta, é errado. Então, esse tipo de raciocínio, de atribuir o erro, o ruim, a diferença, é um raciocínio que atrapalha o raciocínio lógico-matemático. Em pensenologia, página 1, 4ª linha, poderia ampliar a flexibilidade pensênica além do sim e do não. Eu também já respondi, mas é a questão de você conseguir... eu vou fazer o seguinte, para responder isso aí, eu vou pegar essa listagem que está na página 5 do autodiscernimentologia e pegar, por exemplo, o item 7, que é a sinceridade e grosseria. A pessoa não é sincera ou ela é grosseira, necessariamente. Não pode ser sim ou não. Você tem que ver a gradação, em que momentos que ela é mais sincera do que o outro, até que ponto que ela falou tem sinceridade, até que ponto mexe com a emoção dela e ela falha na sinceridade, até que ponto ela fala com mais assertividade, aquilo não é uma grosseria, aquilo é necessário naquele momento fazer uma impactoterapia, até que ponto aquela sinceridade, de fato, que ela se sente sincera, ela está sendo grosseira, enfim, você tem que flexibilizar além do sim e do não. Mesma coisa sobre pairamento e alienação, né? Eu vou sobrepairar, eu não vou me abalar com nada dessa situação. Até que ponto você está nessa situação, mas você está se alienando também daquele problema. Então, não é sim ou não, né? Não é... Você tem que fazer uma gradação, você tem que distinguir alguns elementos dentro da sua intraconsciencialidade que te mostre se você está tendente prioritariamente mais para sobrepairamento e mais para alienação. É nesse sentido aqui que eu falei. Favor explanar em fatologia, página 2, linha 19, as disfunções neurológicas dificultando o raciocínio lógico-matemático. Existem várias disfunções neurológicas, mas uma que eu tenho experiência é a dislexia. Tenho experiência, primeiro, que eu já fiz o verbete, segunda, que eu sou disléxica. Então, é assim, a dislexia, o disléxico, ele pensa por imagem, ele vê o todo. Então, não adianta você, por exemplo, você trocar uma letra no interior de uma palavra, às vezes ele não se atenta para aquilo, porque ele não faz a leitura linear. Ele não faz, por exemplo, B com A dá Bá, ele não faz muito assim. Ele olha aquele BA ali, ele já fala Bá, entendeu? Então, se tiver AB, ele pode falar um Bá se a palavra como um todo fizer uma evocação daquela palavra.
Outra coisa também, quando ele está lendo, por exemplo, um texto, que ele vê a palavra árvore, ele já vai imaginar a árvore, tá certo? Então, isso, às vezes, dificulta, às vezes facilita, porque você tem uma imaginação, você tem uma criatividade maior, então você consegue, às vezes, sair do sim, do não, com mais facilidade. Mas, na maioria das vezes, dependendo da profundidade da dislexia, isso pode prejudicar e muito, tá certo? Porque a criança, a pessoa, o adulto, ela pode não conseguir distinguir pequenas diferenças. Então, é nesse sentido. As dificuldades de aprendizagem todas, elas vêm dessas dificuldades neurológicas de aquisição da leitura, da escrita. Essas dificuldades todas dificultam também o raciocínio lógico-matemático. Tá certo? Também em tecnologia, as técnicas de aprimoramento dos atributos cerebrais. Olha, as técnicas de aprimoramento dos atributos cerebrais, na página 2, linha 1. Eu não coloquei nenhuma técnica assim específica, porque, olha só, vamos pensar aqui nessas técnicas todas que estão aqui nessa listagem, aqui também, na página 5. Mas antes disso aqui, eu estou pensando numa que a Fabiana até tinha me perguntado sobre as pensatas, que é de análise e síntese. Então, essa técnica, ela mexe com os atributos cerebrais, né? Ela mexe com a memória, ela mexe com a análise, com o picotamento, com a escrutinação, ela mexe com você puxar a essência das coisas, ela mexe com a síntese, enfim, ela mexe com várias questões. Agora, na página 5, eu tenho aqui a complementaridade, eu tenho 17, eu coloquei 17 operações mentais aí, que mexem com os atributos cerebrais, tá certo? Então, esses atributos cerebrais vai mexer a memória, o raciocínio, a reflexão, o próprio parapsiquismo, tá certo? A lucidez, o discernimento, tudo isso são atributos cerebrais. Ok? A atenção, a concentração, ela desenvolve tudo isso, tá certo? Obrigada pelo parabéns aqui. Discordo das suas colocações sobre a responsabilidade da educação estar centrada na família. Isso somente poderá ocorrer após termos pelo menos 2 gerações educadas adequadamente pela escola. Então, estes constituidores das futuras famílias serão capazes de dar a base necessária com seu exemplarismo com seus descendentes. Poderia comentar isto em paralelo com o fato de haver muitos analfabetos com nível cosmoético infinitamente mais avançados que muitos dos PhDs e PhDivas. Isso tem lógica? Sim, tem lógica. Quando eu falei que a escola não é responsável exclusiva pela educação das crianças, na minha opinião, ela não é mesmo. A gente não pode transferir a responsabilidade dos pais para a escola. A escola é uma coadjutora dos pais. Agora, eu falei também da responsabilidade governamental nessa questão, da reeducação dos pais, tem que fazer uma redistribuição de renda um pouco melhor, entendeu? Não adianta nada a escola, porque quem são os nossos professores de hoje? Olha, os professores estão ganhando tão mal que os bons professores, aqueles professores da classe média mais alta, eles não estão mais na escola de ensino básico. Quando eu digo não estão mais, é na sua maioria, tá certo? Então, quem está alfabetizando são semi-analfabetos, na maioria dos locais. Não estou desmerecendo o trabalho deles, mas não se pode deixar mais a escola ser responsável pela educação. Para o governo, isso é de um álibi assim importantíssimo. Porque se a educação do povo vai mal, a culpa é da escola. É nesse sentido que eu estou falando. Não podemos responsabilizar os professores, a escola, das mazelas da nossa população. Com relação a pessoas que têm nível cosmoético infinitamente mais avançado
dos que o PhDeus e PhDivas, isso se explica pelo nosso paradigma consciencial, né, da nossa paragenética, da questão da alterança, né, que a pessoa traz, e a cosmoética em si já é alto nível de raciocínio lógico-matemático, certo? Que ela vai discernir o melhor do pior, vai discernir aquilo que é melhor para todo mundo. Então, quando você fala o melhor para todo mundo, olha só o nível de comparação que tem que ter, né, o nível de priorização que tem que ter. E o que explica isso é que a instrução formal, só o intelectual, não resolve a questão. O que resolve mesmo é a educação multidimensional, intraconsciencial, enfim, principalmente em bases cosmoéticas, né? Poderia-se dizer que Pensata é uma revisão destinada à reflexão e análise de pesquisa bibliográfica para dar uma visão de síntese do assunto, estudado detalhadamente pelo autor? Olha, você pode sim fazer uma síntese de uma revisão que você fez, uma revisão bibliográfica que você fez. Mas eu penso que para você sair do status quo, para você amplificar os paradigmas, entrar no paradigma consciencial, eu acho que você tem que parar e pensar o que eu penso a respeito disso, independente do que as pessoas dizem, né? E aí vai lá e faz a sua pensata. E depois você vai lá e pesquisa para ver se alguém já falou aquilo, se alguém tem um argumento que derruba o seu, aí você volta atrás, senão você não vai inovar, tá certo? Então, Pensata, esse dicionário de pensatas, né, que o professor Teobaldo está falando, é para inovar. Ele está fazendo justamente o contrário. Ele está lendo muita coisa para consertar, para renovar, para retificar muita coisa que já foi escrita, tá certo? Nosso tempo já esgotou. Eu agradeço muito a presença de vocês. Conto com vocês nas próximas tertúlias. Agradeço muitíssimo as perguntas dos teletertulianos e passamos, então, para os nossos comerciais. Obrigado. Hoje tivemos 17 assinaturas no livro de presença, 17 perguntas presenciais e 12 online. Temos o recado da Neida sobre os eventos da Ectolab e o Fernando com o programa Amigos da Enciclopédia. Olá, pessoal, boa tarde. Nós queremos destacar novamente aqui a importância de nós mantermos o atual grupo de associados do programa Amigos e fazer a expansão do programa Amigos. Por quê? Isso é muito importante, é o que dá sustentação financeira para a gente fazer a produção da Enciclopédia de Conscienciologia e manter todas essas estruturas que nós temos aqui no Holociclo, na Holoteca, no Tertuliário, a transmissão diária das tertúlias. Isso tudo é mantido com os recursos dos associados do programa Amigos. E também nós temos uma necessidade de expansão, de fazer novos investimentos. Então a gente convida a todos que ainda não são associados do programa Amigos, ou que tiveram assinaturas vencidas, a fazer a sua adesão, a sua renovação. É muito simples, é muito fácil. Você pode ligar de segunda até domingo, todos os dias da semana, na recepção do CAEC, das 8 às 18h30, no telefone 45 3525 2652. Você faz a sua renovação em poucos minutos com cartão de crédito, a sua adesão também, né? Em até 12 vezes. E também pelo site do programa Amigos, www.enciclopediaconscienciologia.org. E o povo aqui de Foz do Iguaçu, que tem o privilégio de frequentar diariamente, né, esses ambientes todos, de ser beneficiado por todos esses apoios conscienciais, pode ir direto na recepção do SEC e fazer a sua adesão, a sua renovação. Muita gente do mês de junho, no mês de julho e agosto, ainda não renovou a sua assinatura. A gente convida os amigos, então, para, se possível, dentro das suas possibilidades, fazer a sua renovação. Muito obrigado. Boa tarde a todos. A Ectolab, Associação Internacional de Pesquisa Laboratorial em Ectoplasmia e Paracirurgia, convida os tertulianos e teletertulianos interessados em qualificar a sua interassistência parapsíquica a participar dos eventos que ocorrerão em Porto Alegre no período de 8 a 13 de outubro próximo, em parceria com o IPC, e serão coordenados pelo professor Epicom Hernandes Leite. Então, o cronograma de eventos nesse período será o seguinte: dia 8 de outubro, dinâmica parapsíquica. Dia 9 e 10 de outubro, curso sobre TENEPS avançada e paraambulatório. Dia 11 de outubro, palestra pública.
Dia 12 e 13, cursos sobre ectoplasmia e paracirurgia. Todos os eventos serão realizados no Hotel Embaixador, em Porto Alegre. Para maiores informações, entrar em contato com o Centro Educacional IPC Porto Alegre, na Rua São Manuel, 189, bairro Rio Branco, ou ainda pelos telefones, código de área 51 3224 0707, 51 3224 0707, ou ainda 45 2102 1427, 45 código de área 2102 1427, ou ainda 45 8802 5948, 45 8802 5948, ou pelo e-mail portoalegre@iipc.org.br. Participem, estão todos convidados. Para amanhã teremos o verbete Clivagem Evolutiva, a especialidade é Evoluciologia, de autoria da professora verbetógrafa Eliana Manfroy. Obrigado pela sua presença e até amanhã.